Romanos capítulo 8, versículo 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, ou qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pai, nós clamamos, Pai, a Ti, para que o Senhor abra a porta à Tua palavra, que o Senhor revele a Tua palavra aos nossos corações. Nós queremos hoje, Pai, ver o Teu Filho, ver mais da obra do Teu Filho. Pai, nós clamamos, tenha misericórdia das nossas vidas, Pai. Tire-nos as distrações e que nós possamos, Pai, ter os olhos fixos em Ti. É o que nós clamamos, em Teu nome. Amém. Mateus, capítulo 26, versículo 26. Não vamos ler ainda, só deixem aberto. Hoje nós vamos começar uma sequência que vai ser todo o domingo de Santa Ceia, que é uma vez ao mês por enquanto. Nós vamos estar meditando sobre a ceia do Senhor, porque nós vimos a necessidade de nos aprofundarmos mais sobre esse assunto, que ele é insondável. Por que esse assunto é insondável? Porque a mesa do Senhor, ela se refere à pessoa e obra de Cristo. E a pessoa e obra de Cristo é algo que nós vamos passar a eternidade contemplando. Primeiro, porque a pessoa de Cristo, como foi orado pelo irmão hoje no café da manhã, Deus Pai, Deus Filho, é um homem Deus, é o Deus homem. Como nós vamos acessar ou compreender essa dimensão de um homem que é Deus e ele morreu por nós? E além do mais, como nós sabemos, nós estávamos em inimizade com Deus, estávamos inimigos de Deus, e pelo sacrifício de Cristo na cruz, agora nós temos paz com Deus. Então, o sangue que nós vamos estar bebendo hoje, ele faz referência a um sangue que é capaz de satisfazer um Deus. O sangue puro, sem mácula e capaz de nos purificar do pecado, nos libertar e satisfazer a dívida que nós tínhamos com o nosso Deus. Então, todas as vezes que nós formos nos aproximarmos dessa mesa, nós temos que entender que nós não somos nada. Nós estamos perante, como foi dito a Moisés, tire as sandálias dos pés, porque esse solo, esse terreno é santo. É algo que nós não temos capacidade nenhuma intelectual de chegarmos à beira da praia desse assunto tão profundo. Então, nós estamos contando com o nosso Espírito Santo
para Ele revelar aos nossos corações o que Ele deseja. Então, aqui, em Mateus 26, nós temos quando o nosso Senhor Jesus, Ele instaurou a Santa Ceia. Antes de nós entrarmos propriamente, nós vamos só fazermos uma introdução hoje. Eu queria que nós lêssemos 2 salmos. O primeiro é o Salmo 78, versículo 18. Salmo 78, versículo 18. Tentaram a Deus no seu coração, pedindo alimento que lhe fosse do gosto. Falaram contra Deus, dizendo: pode acaso Deus preparar-nos uma mesa no deserto? E o segundo salmo é o 23. Versículo 5. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Então, nós temos 2 salmos, que um fala que o Senhor, Ele pode nos preparar uma mesa no deserto, e o segundo está falando que o nosso Senhor, Ele prepara uma mesa perante os nossos adversários. Isso, como nós já vimos algumas vezes sobre esses salmos, ele faz uma referência muito reconfortante e linda sobre como nós vamos viver, como foi dito ontem, que nós vimos sobre a parábola do semeador, Mateus 13, como nós vamos viver até a chegada do nosso Senhor Jesus aqui na terra. Foi dito hoje que nós estamos vivendo em dias difíceis, muitos estão machucados, muitos estão tentando perseverar nessa caminhada da fé, muitos tiveram experiências terríveis com a igreja e com o mundo, mas nós temos um reconforto, nós temos um fortalecimento que muitas das vezes nós desprezamos, que é a mesa do Senhor. Ele falou que preparou uma mesa perante os nossos inimigos, o diabo, o pecado, o mundo, o eu, a carne, tudo isso são os nossos inimigos. Nós não estamos lutando um contra os outros ou contra algo material. Nós estamos lutando primeiramente contra nós. E dentro de nós existe essa aglomeração de inimigos, que é o pecado, a carne, o mundo, e assim por diante. O eu. E como nós vamos fazer perante essas coisas? Ele preparou uma mesa perante os nossos inimigos, mas não com o sentido de esnobar os inimigos, mas de nos fortalecer com esses alimentos nessa mesa para nós conseguirmos perseverar contra esses inimigos. Ele preparou uma mesa no deserto, que referente ao mundo é esse deserto, onde você olha para um lado e para o outro e não tem nada, não tem esperança, não tem um sentido de viver, não tem nada que vale a pena, ou como Salomão vai dizer, correndo contra o vento, tudo debaixo desse sol é uma vaidade, é uma ilusão, é vazio. Então, como que nós vamos viver nesse deserto? No meio desse deserto existe a única coisa que pode nos fortalecer até a vinda dele, que é esta mesa que ele preparou. E essa mesa que ele preparou, ou na linguagem de Isaías, essa raiz nessa terra seca, árida, sem vida, é a única coisa que pode nos sustentar até que ele venha. Porque essa raiz de terra seca é o nosso Senhor Jesus, e essa mesa é o corpo dele, simbolizada por 2 objetos tão simples, que é o pão e o vinho. Tão simples esses objetos, simbolizando aquele que está sobre todos, aquele onde todo o joelho se dobrará. Então, dito isso, vamos agora olhar para a mesa do Senhor com
com este enfoque, Mateus 26, começa dizendo que, enquanto comiam, tomou Jesus um pão, abençoando, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Observem, o texto que nós utilizamos todo domingo de Santa Ceia é 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo 23. Só que neste texto tem algo a mais. Ele vai dizer que na noite em que foi traído, ele vai nos mostrar quando a Santa Ceia foi instaurada. Ela foi instaurada na noite em que o nosso Senhor Jesus foi traído. Observem, isso nos mostra algo muito interessante. Por quê? A gente não pode ter outros olhos para o nosso Senhor Jesus, a não ser que Jesus é um homem. Hebreus 2,14 vai dizer que ele fez semelhança aos irmãos em todas as coisas. Por isso ele é um sumo sacerdote que nós podemos ter socorro. Nós já vimos isso. Como é dito em João capítulo 1,14, que ele se fez carne e habitou entre nós. Filipenses 2,5 vai dizer que ele assumiu, ele não usurpou ser igual a Deus, ele assumiu uma forma de servo, morrendo a morte de cruz. Então, Jesus, ele é homem. Se você ler o último versículo de João 2, as próprias palavras de Jesus vai dizer que ninguém precisa dar testemunho do que é ser homem, porque ele sabe, porque ele é homem. Ele chorou, teve fome, teve dificuldades. Só que qual a diferença dele de nós? Nele não foi encontrado pecado. Ele não errou. Nós, sim, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E Jesus, ele é o resplendor da glória, a exata imagem do seu ser, do ser de Deus. Então, Jesus, ele instaurou a Santa Ceia na noite em que foi traído. E ele foi traído por quem? Por um dos seus. João 13, o primeiro versículo, vai dizer algo tão lindo, que o nosso Senhor Jesus, ele estava à beira de partir para o sacrifício, ele estava à beira de se sacrificar por nós, mas até aquele momento, ele amou os seus discípulos mais do que tudo. Isso é tão lindo, porque se você ler com atenção a oração sacerdotal do nosso Senhor Jesus, olhem para vocês verem, Mateus, são 4 evangelhos, mostrando 4 faces de Cristo, Mateus mostrando a face de Jesus como Rei Jesus, Marcos mostrando a face de Jesus como servo Jesus, Lucas mostrando como homem Jesus, o Criador de todas as coisas agora vira um bebê, e João mostrando o íntimo de Jesus, que é o Deus Jesus. Ele é o único que narra essa oração, João 17. E ele está intercedendo pelos seus discípulos. E qual que é o anseio do seu coração? Que aonde eu estou, eles estejam. Como eu sou um contigo, Pai, eles também sejam um com nós. Mas só foi para os discípulos, até chegar no verso 20, que ele diz: esta oração é para todos aqueles que creem em mim. Então essa oração serve para nós também. Mas observem, na noite em que foi traído, ele instaurou a Santa Ceia. Traído por aquele que ele amou tanto. Mas aqueles também, porque todos abandonaram Cristo na cruz. Todos abandonaram, menos as mulheres. Todos abandonaram a Cristo. Mas ele foi traído por um só, que foi Judas. E quando que foi revelado essa traição? Na Santa Ceia. Na Santa Ceia foi revelado a traição de Jesus. Se você seguir a narrativa de João 13, que fala que ele amou esses discípulos, vai nos dar uma luz sobre essa traição de Judas, porque ele vai dizer que o diabo implantou no coração de Judas esta tentação de traí-lo. E nós vimos ontem sobre a parábola do semeador. Teve a responsabilidade de Judas, ele regou essa semente e ela floresceu, traindo Jesus. Isso nos mostra algo muito interessante sobre a mesa do nosso Senhor Jesus. Que primeiro,
ela é uma mesa que traz revelação. A Santa Ceia, o dia de nós ceiarmos nessa mesa, ela traz revelação. Porque na noite em que foi traído o nosso Senhor Jesus, ele estabeleceu a Santa Ceia, foi a noite que ele revelou o traidor. Um de vós me trairá. E o que isso importa para nós? O dia que nós estamos ceando hoje, o dia mais importante, a coisa mais importante que nós temos na terra, que é essa mesa, ela serve para sondar os nossos corações e revelar o pecado que há em nós. E revelar os erros e tropeços que há em nós, que estão escondidos. O que é o cear indignamente? Muitos dizem que é cear em pecado. Então todos nós estamos indignos, porque todos nós pecamos. Mas o cear indignamente, se você seguir a narrativa de 1 Coríntios, é não conhecermos a dimensão deste corpo que nós estamos ceando. Deste corpo que nós estamos comendo. Estamos comendo e bebendo sem ter noção do quão grande é o significado desses pequenos objetos. Isso é indigno. Agora, qual que é o significado da mesa da ceia? É para nos sondar e revelar o que há escondido de nós. E segundo, como nós vimos nos 2 salmos, a mesa do Senhor, ela serve para nos fortalecer. É tão interessante, se você for seguindo a história de Abraão, começa em Gênesis capítulo 11, versículo 30, onde o seu pai começa a narrar a genealogia de Abraão. Terá teve seu filho, Abraão, e eles estavam na terra de Ur dos Caldeus, e ele recebeu um chamado do Senhor, que era para ele sair da sua casa, sair da sua parentela e ir para uma terra que ele iria mostrar, Gênesis 12, 1. E quando ele sai dessa terra, sem saber para onde é, não foi mostrado ainda, ele começa a caminhar com o Senhor nessa caminhada da fé, porque ele não sabia para onde ia. E o que acontece? Ele leva sua mochila, chamada de Ló. Ele falou para sair da parentela. E ele continuou levando Ló. E ao levar Ló por essa caminhada, chega em Gênesis 13, Ló, ele vê uma terra tão linda, e essa terra era Sodoma. E ele começa a estender tendas sobre essa terra, e o que acontece? Só problemas na vida de Ló. Ló é sequestrado, ele é mantido refém e começa uma grande guerra. E essa guerra tomou proporções tão grandes que Abraão teve que entrar e intervir. E ele vai em resgate a Ló. No meio dessa guerra, em Gênesis 14, há um encontro entre Abraão e o rei de Sodoma. Observem, todos sabem o que é Sodoma. Antes de Abraão encontrar o rei de Sodoma veio para fazer uma proposta para Abraão, onde Ló caiu nessa proposta, mas Abraão não. Só que quando ele vai fazer essa proposta para Abraão, o que acontece? Uma pessoa intermédia, ela interfere no meio dessa proposta. Melquisedeque, rei de Salém. Melquisedeque significa rei da justiça, e rei de Salém significa rei da paz. Observem, Melquisedeque interferiu, segue a narrativa de Gênesis 14, ele interferiu entre esse encontro dos dois, e o que acontece? Ele leva uma ceia, pão e vinho para Abraão. E quando ele leva pão e vinho para Abraão, Abraão entrega suas primícias para ele, ele abençoa Abraão e vai embora. E nunca mais ouvimos falar de Melquisedeque, esse que não tem genealogia, não sabemos de onde é e muito menos para onde foi. Mas, depois de ter intervido, ele encontra o rei de Sodoma, e o que o rei de Sodoma ofereceu para ele? Pegue todos os espólios, mas deixe os meus homens livres. E o que Abraão responde para ele? Eu não quero nada. Nenhuma correia da sandália eu quero de vocês, porque o meu Deus me sustenta em todas as coisas. Então, a ceia do Senhor é para nos sustentar, nos satisfazer neste mundo com tantas propostas. E quem que é Melquisedeque? Hebreus 7. O próprio Espírito Santo interpreta quem é Melquisedeque. Melquisedeque é Jesus. Jesus é Melquisedeque. Melquisedeque é o sumo sacerdote e Jesus é da linhagem dele, espiritual. Leia Hebreus 7, que é a própria interpretação do Espírito Santo. Então, observem isso aqui. Nosso Senhor Jesus,
vai fazer a mesma coisa que fez com Abraão em nossas vidas, através da Santa Ceia. Por que tem tanta confusão na Santa Ceia, na história da igreja? A Igreja Católica acreditava na transubstancialização dos objetos. Eles acreditam que ali, realmente, o objeto pão e vinho é o próprio corpo de Cristo. Mas a palavra diz que é o meu corpo. Como que nós vamos fazer com essa situação? Como que nós devemos ceiar? Através da fé. E a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Essa palavra convicção, no original, é substancialização. Ela é a substancialização das coisas, dos fatos que não se veem. Observem. Como que nós vamos interpretar, alinhar essa ideia com a mesa? Porque ela não é só um memorial. Ela não é só algo simbólico. Ela é algo vivo. Porque senão, quando nós cearmos indignamente, não teria juízo sobre nós. Ela é algo vivo, não é algo simbólico. É algo que tem efeito em nossas vidas. Ela vai nos sondar, revelar o que está escondido, ela vai nos fortalecer para nós conseguirmos vencer a tentação e a provação e continuarmos a caminhada aqui nessa terra. Mas como nós vamos conseguir conciliar esses dois pontos, de memorial e real? É porque, através da fé, o nosso Senhor Jesus, que está no trono, os efeitos da sua obra e pessoa são alcançados em nossas vidas. Não a pessoa, o corpo vivo aqui nesta mesa, mas os efeitos deste corpo que foi crucificado ali na cruz. Então, o que nós vamos acessar aqui nessa ceia não é o corpo, mas sim os efeitos que este corpo produziu lá na cruz. Os efeitos. Pela fé, nós acessamos este corpo que está derramando sangue. Então, quando nós vemos essa narrativa de Mateus 26, nós vemos que o nosso Senhor Jesus, ele é muito misericordioso conosco, mas nós não temos tido olhos abertos para entendermos isso, porque ele é a própria mesa. Observem, enquanto comiam, tomou Jesus um pão. Esse primeiro objeto, descrito em João, nosso próprio Senhor Jesus vai nos dizer o significado desse objeto. O pão é Ele mesmo. Eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou o pão da vida. Ele mesmo diz isso em João diversas vezes. Mas prestem atenção. O que nós temos a ver com essa questão dele ser o pão? Da mesma forma que ele é o pão, ele também é o vinho. O significado de vinho é muito bonito, se nós formos atentos com a palavra de Deus. Olhem para vocês verem o Salmo 104, no versículo 15. Pode colocar aí, não precisa abrir, não. Vai dizer que o vinho alegra o coração do homem. Observem, se você seguir a Bíblia de capa a capa procurando a palavra vinho, todas as menções é sobre que o vinho traz a alegria. O símbolo de vinho é a alegria, o gozo. Nada a ver com embriaguez, logicamente que não. Está falando de um significado maior. O vinho representa o sangue. Lembra do primeiro milagre do nosso Senhor Jesus, João 2? As bodas de Caná da Galileia? Nosso Senhor Jesus estava lá, naquela comemoração. O vinho bom acabou. Aí o que sua mãe disse para ele? Eles não têm mais vinho. A alegria daquela festa tinha acabado. Eles não têm mais alegria, porque o vinho acabou. Da mesma forma, somos nós. A alegria que existe em nós, ela somente é verdadeira se ela vier providenciada do Senhor. E aonde está essa alegria? Na mesa do Senhor. Sem essa mesa, nós nunca vamos ter a alegria plena, porque somente nela existe a alegria que vem do Senhor. Olhem para vocês verem, nós vamos entrar em cada um desses pontos ao longo dos domingos, mas ela revela o que está oculto, ela nos sustenta nas provações e ela nos alegra. Alegrai-vos sempre. Como que nós vamos seguir esse mandamento da palavra do Senhor?
Como nós vamos nos alegrar sempre, sendo que uma fechada no trânsito já nos deixa enfurecido? Qualquer situação já nos entristece? Como nós vamos seguir essa vida até que Ele venha de uma maneira alegre? Através da mesa do Senhor. Os irmãos do passado, os pais da igreja, eles tinham essa mesa como o seu centro da sua vida, de uma tal maneira que eles estavam sendo perseguidos pelo Império Romano. E o Império Romano estava capturando os cristãos, amarrando em estacas e tacando fogo perante a cidade. Observem, qual que é a lógica dos cristãos se reunirem naquele tempo? Qual que é o valor dos irmãos estarem juntos, em comunhão, já que se eles estiverem juntos, eles vão morrer? É besteira. Se fosse naquela época, hoje, essa época, nós estaríamos reunidos online. Qual que é a importância do presencial? Foi achado um arquivo do Império Romano que um soldado romano fez um relatório sobre esta época. E ele disse que ele chegou numa casa, colocou o seu ouvido sobre uma janela e ele ficou abismado com o que ele ouviu. Ele falou assim que ouviu um grupo de canibais relatando uma cena de comendo corpos, porque ele ouviu assim: aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue, este viverá. Então esse soldado sai imediatamente, chega no batalhão e diz: existem uns loucos ali que estão comendo uma carne e bebendo do sangue desse coitado. Vamos lá. Então eles entraram e mataram todos. Mataram todos. Observem qual que é o valor do reunir perante a mesa do Senhor para nós. Qual que é o valor? Atos 2:42 vai dizer qual que é a base da igreja. São 4 pilares, não são? Atos 2:42. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na oração, na mesa do Senhor. Meus irmãos, eu sei que nós somos bebês ainda, não temos capacidade ainda, mas o que nós estamos pedindo hoje é ajoelharmos perante ela e pedirmos misericórdia do Senhor. Porque a mesa do Senhor foi ofuscada. Temos cultos longos, com períodos curtos de ceia. Olhem para vocês verem. Louvores longos, com pequenas adorações na mesa. A mesa do Senhor tem ofuscada. Já que ela não é o principal, perante um deserto, um mundo árido, ela não é o centro de tudo. Então por que a gente deixa ela de lado e vira as costas? E nós não temos os olhos fixos nela? A questão aqui é, não estamos vindo com a resposta sobre o valor da mesa, mas estamos querendo temer essa mesa. Temer essa mesa. Hoje, nós estamos perante o corpo de Cristo. Como nós estamos perante ela? Analise a sua vida. Aqui, está ali ele no canto. Não precisem olhar muito não, ele está ali no canto. Calma que já está acabando. Ele está ali no canto. Como nós temos olhado para aquele corpo? Todo destruído ali, ó. Isaías 53, olha para vocês verem em Mateus 26. Tomou o pão, abençoando, o partiu. Esse significado do partiu do pão, Jesus é o pão que foi partido. Esse significado do pão partido, um irmão, sobre um texto de Lucas 22, quando nosso Senhor Jesus é levado para a crucificação, antes dele ser crucificado, ele passou por 6 julgamentos, e quando ele estava sendo julgado no Sinédrio, ele foi encapuzado, e as pessoas começaram a dar murros em sua face. E ao dar murros em sua face, fizeram uma pergunta para ele: agora você pode adivinhar quem está te batendo? E esse irmão disse assim: quando nós ouvirmos esta pergunta, nós poderemos levantar a mão e dizer: eu. Nós que estávamos batendo em Cristo. Isaías 53 vai dizer assim, que este foi moído pelos nossos pecados. Lembra o que nosso próprio Senhor Jesus disse? Este pão e este vinho, essa mesa é o meu corpo, que foi dado em favor de vós.
Meus irmãos, olha o que está sendo falado aqui. Nós ferimos o Filho de Deus. Nós ferimos o Filho de Deus com os nossos pecados. E em troca, Ele nos deu o seu corpo que nós ferimos para nós termos a vida. Para nós termos a vida. Quando o nosso Senhor Jesus estava ali na cruz, é algo que nós não podemos perder de vista nunca. Nós dissemos que no início, que Jesus é homem, mas também Ele é Deus. Nos 4 evangelhos, nunca, em nenhum momento, Jesus utilizou da sua divindade para benefício próprio. Em nenhum momento. Em nenhum momento. Em João vai descrever assim que Ele tem autoridade para entregar a sua vida e para reavê-la. Ele entregou a sua vida por espontaneidade por nós. Então, quando os soldados pegaram ele e Pedro cortou a sua orelha do soldado, ele cola a orelha do soldado e o que é dito? Não sabíeis que se eu pedisse ao meu Pai, Ele mandaria legiões de anjos em meu favor? Observem isso aqui. Nosso Senhor Jesus foi posto na cruz, deitado sobre aquela cruz, crucificado naquela cruz, perfurado suas mãos e pés, e a primeira coisa que ele diz é o quê? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Isso nos mostra a intenção do coração de Jesus aqui nesta terra, que era nos salvar, nos libertar. Não foi outra intenção. Ele não foi obrigado a isso. Ele fez isso porque ele quis. Ele morreu porque ele permitiu. Todas as vezes que a gente olha para essa mesa, olha para a cruz, lembra de 1 Timóteo 3,16. 1 Timóteo 3,16 vai dizer assim: evidentemente, grande é o mistério da piedade. Jesus foi piedoso com nós. Qual foi esse mistério? Ele foi manifestado em carne. Por que grande é esse mistério? Porque antes da fundação do mundo, quando não existia nada, Ele se entregou por nós. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 20. Antes da fundação do mundo, Ele se entregou por nós. E quando Ele se entregou por nós, não existia nem ainda as nossas vidas. E Ele fez a sua escolha de se entregar por nós. Mas qual era o preço? Tenhais em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que se esvaziou. Ele deixou sua glória, assumindo a forma de homem. Ele teve esse preço. Ele se humilhou por nós, virando um homem. Aquele que criou todas as coisas, agora está vivendo como um ser criado, uma criatura. Aquele que criou tudo, agora nasceu de uma criada, de uma mulher. Então, manifestado na carne, justificado pelo Espírito e o quê? Contemplado por anjos. 1 Timóteo 3,16. Contemplado por anjos. Olha que assustador esse versículo. Por que Jesus estava sendo contemplado por anjos? Você tem que ver essa cena linkada com a cruz. Por quê? Jesus foi narrado hoje pelo Israel, no início. Jesus, Ele é o objeto de contemplação dos anjos e adoração. Santo, santo, santo. Eles tinham que cobrir suas faces com as suas asas perante a sua glória, porque Ele é o resplendor da glória. Eles não tiveram a revelação de Cristo como nós temos. Então Jesus desce, e o que acontece? Agora os anjos que só olham para o céu, do céu eles têm que olhar para a terra, porque o objeto de contemplação deles está aqui na terra. Lembra de Lucas, a narrativa, que quando Jesus nasceu, o que aconteceu? Uma milícia de anjos vieram e adoraram Jesus. Eles adoraram a Jesus. Por quê? O objeto de contemplação deles agora está aqui na terra. Então vocês imaginem a cena da cruz dessa maneira. O céu em chamas e os anjos olhando para a cruz. Como? Rangendo os dentes, todos armados, esperando um momento para Jesus dar um sinal para eles descerem e arrasar com a humanidade. Destruírem a humanidade inteira. Por quê? O rosto do nosso Senhor Jesus, as mãos, o seu corpo foi ferido. Deus agora está ferido na cruz, pelo homem, em favor de nós.
E ele fez algum movimento? Ele pediu alguma coisa? O que ele falou? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. É maravilhoso essa parte. Pai, perdoa-lhes. O ruim é que até hoje nós não sabem o que fazem. Nós estamos ceando sem saber, nós estamos adorando sem saber, e estamos vivendo sem saber. Da mesma maneira, vemos a cruz sem saber, seguimos a Cristo sem saber, mas ainda, graças a Deus, pela misericórdia deles, temos um advogado ali no trono que está falando a mesma coisa. Calma, eles não sabem o que fazem. Lê 1 Pedro 3, Jesus não voltou ainda, não cumpriu essa promessa, por causa que se ele voltar, vocês perecem. Ele está aguardando vocês mudarem esse coração e entenderem essa obra maravilhosa que ele fez por nós. Então a ceia do Senhor, ela tem que ser vista com esses olhos. Olha para vocês verem as dimensões que elas estão tomando, e a gente nem entrou no texto ainda. Porque essa obra, nós vamos segui-la pelo resto da vida. Para nós finalizarmos, a Santa Ceia, ela tem um último significado que eu queria abordar com esse pouco tempo. Ela serve como um selo perante as nossas vidas. Nós vamos ver mais profundamente, mas guarde isso em nossos corações. Ela serve como um selo para os nossos corações. Ela nos sela como se fosse um título de transferência de propriedade. Em Colossenses capítulo 1, versículo 13, vai dizer que Cristo nos transportou do império das trevas para o império do reino dos céus, no reino do seu Filho. Então agora nós saímos do império das trevas e fomos transferidos para o reino de Jesus. Então a Santa Ceia é um selo de que agora nós temos uma transferência de propriedade. Deixamos de ser império das trevas, agora somos de Jesus, o Filho de Deus. Mas observem, esse selo vai muito mais além. Nós começamos a ler Romanos 8. Romanos 8 fala que nós fomos selados de tal maneira que nada que existe nesse universo é capaz de romper esse selo e de nos tirar de lá. O amor de Cristo nos selou de tal maneira que nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade, nada é capaz de nos tirar de lá. Talvez isso não tenha valor para vocês, talvez não signifique nada, mas isso é a maior demonstração de amor que existe nessa terra. Ele está falando que nada vai tocar em nós. Nós estamos no esconderijo do Altíssimo, guardados debaixo de suas asas. Nada é capaz de nos tocar. Ele é o nosso pastor, não é? Então, esse selo que está sobre nós, nos blindando de tudo, nos selando, em João 10 tem uma linguagem muito linda da própria palavra, da própria boca de Cristo. E nós vamos finalizar lá. João 10. Se você observar, o nosso Senhor Jesus, ele começa em João capítulo 10, sobre uma parábola que ele vai nos mostrar que ele é o bom pastor. É interessante que nessa parábola ele vai nos mostrar que ele não é só o pastor, ele é o aprisco das ovelhas, ele é a porta das ovelhas e ele é o alimento dessas ovelhas. Isso é muito interessante. O irmão foi para Israel fazer uns estudos e chegando lá ele viu um aprisco de ovelhas e ele achou inculcado que as ovelhas ficavam todas no cantinho e o aprisco cercando elas, só que existia uma abertura nesse aprisco onde não tinha nenhuma porta. Não existia porta, mas as ovelhas não saíam. E de repente o pastor dessas ovelhas chega e ele pergunta a esse irmão como é que funciona o cuidado dessas ovelhas, porque elas estão sem porta e não estão fugindo. Como que faz se alguém chegar para roubá-la, como um mercenário, um ladrão que vem à noite? Ou como que faz se elas fugirem e elas se perderem? Aí o pastor disse, não, eu sou essa porta. Eu que fico aqui com essas ovelhas. E elas só saem quando elas escutam a minha voz. Elas só saem quando elas escutam a minha voz. Se vier qualquer outra pessoa e chamar essas ovelhas, elas não saem. Porque elas só saem quando elas reconhecem a voz do pastor. Então, aqui, ele vai narrar sobre que ele é o bom pastor, que ele é essa porta,
E você não pode perder de vista, porque ele vai dizer que Jesus é o bom pastor e que nós somos essas ovelhas. É interessante, tão bonito que ele fala que as minhas ovelhas escutam e reconhecem a minha voz. Então nós somos essas ovelhas. Agora, lembra que nós estamos falando sobre selo. Olha o que ele vai dizer em seguida, no versículo 27. Ele vai continuar. O assunto encerrou no versículo 21 sobre o pastor e as ovelhas. Então, ele foi acusado de estar endemoniado nos versos 20 e 21. Foi acusado de ser louco pelo que ele falou e pelas curas que ele estava realizando. Então, o assunto encerrou. As pessoas começaram a falar outras coisas, outro assunto. Só que Jesus não saiu da linha das ovelhas e do pastor. Olha o que ele vai dizer. Verso 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém arrebatará-las da minha mão. Nós estamos selados na mão de Cristo, como a palavra é muito enfática sobre essas questões. Mas olha o que ele vai dizer sobre estes que estão selados na mão de Cristo. Olha o que ele vai dizer. Não percam de vista sobre o assunto. Aquilo que meu Pai me deu. O que ele deu? As minhas ovelhas. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. Tudo. Meus irmãos, esse texto aqui, ele é suficiente para nós passarmos o resto das nossas vidas aqui. Meus irmãos, ninguém está nem aí para nós. Ninguém está nem aí para nós. Se você estiver morrendo aqui nessa rua, você vai ficar lá. Nós já vimos várias vezes nessas esquinas aqui. Quantas vezes, quantas pessoas morreram naquela esquina ali. Ninguém está nem aí para nós, meus irmãos. Quantas pessoas estão morrendo todo ano, todo dia, todo minuto. Nós não somos nada. Prestem atenção. Em condições financeiras nós não somos nada. Em poderes nós não somos nada. Em status social nós não somos nada. Acordem. Olha a nossa realidade. Nós somos pecadores. Olha a nossa mente. Nós olhamos e pensamos só nojeira. Deus sabia tanto do nosso pensamento que Ele colocou que é pecado fazer sexo com animal, porque Ele sabia onde a depravação humana ia chegar. Olha a nossa situação. E está falando que um Deus está olhando para nós e falando que, de tudo que existe no universo, nós somos a coisa mais importante para Ele. Não tem condições de ninguém ficar louco com uma coisa dessa. E esse cara está aqui, num canto. Como que nós sabemos que é? Olha, da minha mão ninguém arrebatará. Ele tem ciúme de nós. Ele tem ciúme de nós. Ele está falando que você é a coisa mais importante para Ele. Do quem criou tudo. De tudo que foi criado, você é a coisa mais importante para Ele. Não importa a sua carência de família, de pai, de mãe, de relacionamento. Não importa se você foi ferido por outra igreja ou por qualquer outra coisa nesse mundo. Nada é capaz de nos separar dEle. Isso, a obra e a pessoa de Cristo anula qualquer sofrimento nessa terra. Tudo posso passar, porque Ele me fortalece. Meus irmãos, olhem isso que está falando. Isso era suficiente para nós. Quantas vezes já ouvimos esses versículos? Isso era para ser suficiente. Ele está dizendo, eu vou fortalecer, eu vou te alegrar, eu vou estar junto com você, eu vou te guiar. Você não precisa saber o caminho, porque eu sou o caminho. Você não precisa sair nem entrar, porque eu sou a porta. Eu vou fazer tudo para você, sem mim nada podem fazer. E nós estamos aí, parecendo ovelhas, no meio de um lamaçal, toda ferida, mas não paramos de mexer. E o pastor, quando você cansar, eu mexo. Porque eu não consigo mexer numa ovelha que está se afogando. Eu tenho que esperar você parar de mexer para eu te salvar. Nós estamos nessa situação. Que dia que nós vamos enxergar claramente essas coisas? Que dia que nós vamos parar com tudo, com todas essas distrações, e olharmos só para Ele? Só para Ele. Não importa quem está fazendo coisa errada, falando coisa errada, ou as nossas feridas.
esses apelos emocionais das nossas vidas, essas ligações emocionais. Isso aqui não é um clube social. Não importa se eu te cumprimentei ou não. Nós estamos juntos, unidos, sobre uma cabeça. Todos têm que olhar para a mesma cabeça, para a mesma pessoa. O que nos liga aqui não é um clube social. Não é a boa vontade ou o caráter dos irmãos. O que liga aqui é todos buscarem um só Senhor. Um só corpo, beberem do mesmo corpo, batizados no mesmo corpo, na mesma água. É isso que nos une. Porque senão isso aqui vai virar o quê? Uma loucura de um monte de gente complexa, diferente uma da outra, que nunca vai entrar em harmonia. Pelo amor de Deus. Olha os discípulos, como eles eram diferentes um do outro. Um era publicano, o outro era rico, o outro era pobre, o outro era pescador, o outro era iletrado, o outro era muito estudado. Eles se uniram tudo e fizeram o corpo do Senhor. Porque eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na mesa do Senhor, na oração. É só o foco que importa. Uma coisa eu peço, uma coisa eu busco. Não é outra, não. Não é suprir carência, não. É somente ser satisfeito pela única coisa que pode nos satisfazer. A mesa do Senhor. A mesa. A mesa. Tem um corpo nessa mesa ensanguentado. Por mim e por você. E vai estar jorrando até o dia dele voltar. Até o dia dele voltar. E até esse dia, nós vamos estar buscando compreender um pouco do que é esse sangue e do que é esse corpo, dado em favor de nós. Até lá, meus irmãos, nós estamos na contagem regressiva de quando vamos desistir e nos render a este. Pai, nós entregamos, Pai, as nossas vidas a Ti. Pai, agradecemos por essa mesa linda, Pai. Pai, agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor faz por nós, fez por nós. Pai, nós queremos entender essa suficiência que existe em Ti. Pai, que nós, ao cearmos, Pai, entendamos, Pai, o valor da Tua obra. Pai, ao ingerirmos esses objetos, Pai, que Ele nos fortaleça. Pai, que Ele nos alegra, Pai. Que Ele venha nos trazer, Pai, renovo. Pai, que Ele nos transforme, Pai. Pai, arranque as trevas que existem em nós. Desperte a luz, Pai, que há em nós, Pai. Pai, que o Seu sangue, Pai. Pai, que a Sua carne sejam encarnados em nós, Pai. Pai, que a Tua palavra se faça carne em nós, Pai. Pai, que ela seja encravada em nossos corações e mentes, Pai. E que nós possamos passar por essa semana, Pai, somente com os olhos em Ti. Amém.